Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast focado em inovação na saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é sempre um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. Nós abordamos aqui temas diferentes sobre a transformação digital da saúde, com as principais inovações e tecnologias que já estão mudando o setor. E hoje vou abordar um tema muito interessante, tem a ver inclusive com o meu histórico médico, que é a evolução do diagnóstico na saúde. Nós vamos falar da importância de avaliações individualizadas, personalizadas na jornada do paciente, vamos falar do pré-exame, do momento do exame diagnóstico em si. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas que são experts no tema. Primeiramente, a Patrícia Munerato, que é diretora de diagnósticos especializados para a América Latina na Thermo Fisher Scientific. A Patrícia tem uma experiência muito grande em diagnóstico molecular e uma trajetória que integra indústria com academia. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui, contribuir para esse podcast. Prazer é nosso em ter você com a gente, junto com o meu xará, o Gustavo Stuani. Trabalhamos juntos durante muitos anos no Fleury. O Gustavo é diretor de operações e negócios B2B no Grupo Fleury, que não para de crescer. Quando a gente fala de Fleury, eu pude conhecer de perto ali ao longo de quase 20 anos, uma empresa super inovadora, à frente do tempo. O Gustavo atua na gestão dos laboratórios do Fleury, uma estrutura super complexa, ele vai contar um pouco mais aqui, e participa de vários projetos estratégicos, incluindo o desenvolvimento e implantação de novos serviços e tecnologias na saúde. Gustavo, um prazer te rever e te receber aqui no ExpertCast. Obrigado, prazer estar com você aqui, um prazer revê-lo. Prazer estar com a Patrícia, que eu conheço há bastante tempo também, desde a nossa época de academia. E, enfim, uma longa jornada. É uma longa jornada, espero que a gente possa bater um papo legal aqui. Que bom que eu pude reconectar os dois aqui numa conversa onde os dois têm muito a contribuir. Eu vou começar com a Patrícia, vou deixar você, Gustavo, Perfeito. E Patrícia também sempre se complementando aqui nessa conversa, porque eu sei que são experiências complementares e que vão agregar aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo. Patrícia, eu começo com você falando de diagnóstico especializado. E muitas vezes a gente percebe que a tecnologia avançou muito mais rápido do que a capacidade do sistema de saúde, que muitas vezes é fragmentado, muitas vezes opera sob dificuldades de gestão, dificuldades financeiras, de financiamento. Então, que a tecnologia avançou mais rápido do que a capacidade do sistema de saúde de incorporar todas essas inovações na prática clínica. Na sua visão e com todo o seu tempo de experiência, onde que estão os principais gargalos entre o que a gente já consegue diagnosticar e o que chega aos pacientes? É um excelente ponto, né? E esse é um tema recorrente, a gente sempre se pergunta isso, né? Onde estão os gargalos do acesso, né? Eu entendo que a sua pergunta está muito direcionada a acesso na saúde. Então, de fato, reforçando o que você comentou, eu acho que hoje o diagnóstico ele está muito sofisticado, né? A gente hoje tem disponibilidade de tecnologias extremamente sofisticadas, mas na realidade elas não chegam, né, de forma real à jornada do paciente. Então é exatamente esse o desafio, né, o gargalo que a gente enfrenta. O que contribui para isso? Eu vejo alguns fatores, né, e Gustavo, fica à vontade para contribuir também. Um dos fatores eu acho que é essa interoperabilidade do sistema todo de saúde, né? Uhum. Então a gente tem nem sempre o diagnóstico no lugar certo, na hora certa, disponível para o paciente. Então esse é um gargalo. Eu acho que o outro vem, quando isso existe, essa conexão do dado do paciente, ela não é levada, né, ao longo de toda a jornada. Então isso se quebra e se perde, né? Então aquilo que foi até um acesso possível no início da jornada, às vezes ela quebra, se perde ao longo da jornada e não gera aquele impacto que se espera de uma inovação tecnológica.
Então, eu diria que são esses dois fatores primordiais, e eu até trago aqui um dado para ilustrar, né? O The Lancet fez uma publicação, ela não é tão nova, deve ter uns 3 anos, mas onde ele justamente analisava o acesso ao diagnóstico global. E 47% da população mundial tinha pouco ou nenhum acesso a diagnósticos essenciais. Então imagina isso, né, quando a gente vai para o diagnóstico especializado, claro, a gente vai ter ainda um cenário ainda mais desafiador. Uhum. Né? Então eu vejo que o acesso em si, ele permeia, né, toda essa questão da jornada do paciente, de como o dado se conecta, o paciente leva esse dado ao longo da jornada. A resposta é não, né? Então isso se quebra e eu acho que deixa de trazer esse acesso de uma forma integrada e robusta. Impressionante. Metade da população não tem acesso. Ou pouco acesso a exames que já deveriam estar extremamente na rotina. Diagnósticos essenciais nesse caso. E aí um ponto que eu me lembro, até aprendi com o Gustavo lá também na nossa convivência conjunta no Fleury, a gente esquece muitas vezes do pré-analítico. Exato. Ficou tão bom, né, o diagnóstico e tão fácil que as pessoas vão lá, eu tirei sangue aqui, não sei, foi rápido, foi isso, como é que foi a agulha, etc, etc, e de repente, pouco tempo depois, e cada vez mais rápido, né, às vezes eu faço uma coleta e em pouquíssimo tempo, poucas horas, já está o exame disponível, e a gente esquece que tem uma estrutura operacional desde o momento da coleta, os cuidados com a coleta, os cuidados com o transporte, toda essa fase pré-analítica que a gente não percebe, a gente vê só o resultado. Talvez na área diagnóstica por imagem, né, que é a minha área aqui, o paciente perceba um pouco mais porque ele entra numa máquina de ressonância, ouve o barulho, mas quando a gente está falando do diagnóstico in vitro especificamente, tem todo um pré-analítico que integra logística, automação, tecnologia, que eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente também dos avanços. É uma estrutura bastante complexa, é uma pergunta excelente que se conecta um pouco com o que a Patrícia nos colocou a respeito do acesso. Né? A ciência avança, a ciência disponibiliza uma série de novos testes, mas esse teste está realmente disponível para a população, ou seja, ele tem alcance da população. Quando nós olhamos para o Brasil, por exemplo, é um país de dimensões continentais. Né? Qual percentual, né, da população com dados locais tem realmente acesso aos principais testes que são lançados, seja por fornecedores ou desenvolvidos pelo próprio Fleury? A gente tenta corrigir isso de alguma forma, usando tecnologia, usando nossos recursos, capilarizando a nossa operação. Então, imagine, são 600 unidades de atendimento, ou algo aproximadamente desse tipo, pelo Brasil todo. A gente tenta atender a mais de 2.000 cidades com nossas rotas logísticas, captando testes em laboratórios que são clientes. São mais de 8.000 laboratórios clientes. A gente usa modais logísticos quase que inexplicáveis para a área diagnóstica. A gente usa barco, a gente usa moto, a gente usa carro, a gente usa avião, a gente usa drone. Né? E tem desenvolvido cada vez mais esse tipo de logística. A gente tem que ter redundância logística para que, caso um modal falhe, a gente passe para o outro. E para tudo isso a gente precisa imputar tecnologia. Uhum. Porque a gente precisa de roteirizadores que façam isso da maneira mais inteligente. A gente precisa controlar e rastrear essas amostras, porque uma vez que o paciente entrega uma amostra para a gente, aquilo é um dado muito precioso. É um material que a gente jamais pode perder, ou ele não pode ter um extravio, ele tem que chegar em condições adequadas para ser analisado. Então imagina um número infindável de caixas com chips internos para que a gente se conecte e consiga rastrear essa caixa, saber onde ela está, saber qual a temperatura daquela caixa, para que em eventuais demoras, né, de trajetos a gente possa manter aquela amostra estável. Né? Tem um staff gigantesco de colaboradores que precisam ser especializados de maneira multidisciplinar, ora em logística, ora em processos pré-analíticos. Uhum. Essas amostras elas precisam ser ora centrifugadas, ora alicotadas, ora colocadas em temperatura ambiente, ora congeladas.
Então, existem sistemas, e um conjunto deles, não um apenas, que mostram para as pessoas quais são as instruções básicas e as guiam para que elas coloquem essas amostras em condições. Então, antes do diagnóstico acontecer, nós temos uma estrutura para manter tudo isso funcionando. E acessar essa população, que muitas vezes não vai ter acesso direto ao diagnóstico, essa amostra ela precisa andar em condições, ela precisa ter o melhor desempenho possível, a melhor conservação e integridade possível. Então, nesse contexto, dar acesso para a população exige uma estrutura gigante, exige a capilaridade, exige a tecnologia para que nós possamos conectar tudo isso. O diagnóstico ele fica complexo, como a Patrícia colocou, os testes cada vez mais estão indo para uma linha de mais dados, mais especificidade, mais precisão, mas isso também exige mais condições e detalhes pré-analíticos que fazem com que as equipes precisem se especializar ainda mais. Então, algumas coisas, a automação, a engenharia já resolveu. Você tem core labs espalhados pelo país que reduzem essas rotas logísticas. Mas você tem poucos laboratórios de espectrometria de massa. Você tem poucos laboratórios de genômica. E são essas amostras que precisam, muitas vezes, percorrer distâncias longínquas. Para aumentar o acesso. Para aumentar o acesso e chegar em condições de serem analisadas. Desses 8 mil, vamos pegar esse número todo que você falou, impressionante, né? Mais de 2.000 cidades, 8 mil laboratórios clientes. Vamos pegar aí dessas 2.000 cidades. Se fosse falar, qual que é a porcentagem que consegue resolver a maior parte dos exames ali em loco sem ter que enviar para um laboratório central? Você tem esse número, mais ou menos? Eu não consigo precisar esse número, mas, enfim, as pressões por custo, a escala operacional, ela tem feito com que laboratórios pequenos escolham mandar para laboratórios maiores. Né? Falando de Grupo Fleury, nós temos escala suficiente para conduzir nossa própria operação em 100% dos casos, e ainda assim utilizamos alguns parceiros de renome do exterior para exames muito especializados, de volumes muito pequenos, que não vale a pena financeira e metodologicamente desenvolver aqui no país. Mas existe um contingente grande de laboratórios migrando para essa modalidade para conduzir as amostras, especialmente em testes especializados. Ótimo. Eu vou voltar com a Patrícia agora, porque a gente vai falar, Gustavo citou aqui a parte de diagnósticos especializados, medicina de precisão. Patrícia, você tem toda uma trajetória em diagnóstico molecular e acompanhou essa evolução dos testes diagnósticos, da capacidade de compreender as doenças de uma forma individualizada e precisa. Como que esses avanços já estão impactando a jornada do paciente, quando a gente olha hoje, aqui 2026, especialmente naqueles casos em que o diagnóstico é longo, é desafiador? O que a gente já tem de grandes novidades em medicina de precisão? Ótimo. Bom, essa é a minha paixão, de fato, né? Falar sobre isso e o grande impacto, né? Quando eu penso em tecnologia e penso em evolução tecnológica, eu acho que ela não faz sentido se a gente não pensar que ela não está diminuindo o sofrimento humano, né? Então, pensando num paciente, se ele tem uma enfermidade e tem um teste diagnóstico que possa diminuir o tempo desse diagnóstico ou melhorar o desfecho clínico, isso é evolução diagnóstica, né? Esse é o meu ponto de vista. Porque muitas vezes a gente fala de inovação tecnológica, é uma coisa. Agora, evolução, eu já entendo que é essa que traz o impacto, né? A inovação aplicada gerando esse impacto, diminuindo o sofrimento do paciente. A gente tem muitos exemplos, que bom, né? Porque até alguns anos atrás, eu acho que a medicina estava muito voltada para tentativa e erro, né? Um direcionamento clínico por exclusão. E o diagnóstico, quanto mais especializado, ele elimina, né, essa parte empírica, né? Ele vai muito mais para um caminho assertivo, um caminho mais determinante ali. Então,
começando aqui, eu queria trazer 2 exemplos. Um exemplo, acho que mais do cotidiano. Acho que todo mundo, todas as famílias aqui têm exemplos de alergia, né? É uma condição que afeta quase 80% da população. Então, assim, você vai ter as alergias leves, né? Que a gente tem muito prática de se automedicar e está resolvido, né? Mas a gente tem alergias graves, né? Inclusive alergias que, se não tão grave, ela impacta a qualidade de vida do paciente. Vamos falar de alergias alimentares. Então, hoje já é possível a gente fazer um diagnóstico no nível molecular do alérgeno, né? E qual é o impacto disso? Eu diminuo de forma enorme as restrições desse paciente, né? Então, ao invés de eliminar, né, da alimentação dele grupos alimentares, não, eu vou eliminar um ponto específico que é aquilo que está gerando a alergia, porque eu detectei ali no nível molecular qual é o alérgeno. Então, assim, em termos de qualidade de vida... Uma mudança enorme. Uma mudança enorme. Não tem restrição, né? Inclusive até impacto em condição física. Às vezes, quanto mais restrição, você vai gerar outras consequências, né? No ser humano. Bom, tem esse exemplo que eu acho que é bem característico, eu acho que toca todo mundo porque ele faz parte, né, da família e de todo mundo vai ter alguém com alergia. Mas indo mais para o campo de oncologia, aí eu acho que a ciência de fato trouxe, né, essa inovação e a evolução no diagnóstico de uma forma extremamente impactante. Talvez um exemplo que eu gostaria de compartilhar é mieloma múltiplo, né? Hoje a gente inclusive está trazendo essa tecnologia, trouxe para o Brasil esse ano, a tecnologia se chama Exente, que é capaz de detectar, quantificar e monitorar as imunoglobulinas, né? A proteína M, de uma forma extremamente sensível. E qual a implicação disso? A gente consegue ter um diagnóstico precoce e, claro, ter um desfecho clínico muito mais promissor, né, para os pacientes de mieloma. E não só isso, né, acompanhar esse paciente ao longo do tempo com uma tecnologia muito mais sensível permite detectar risco de recidiva, né, um risco de... você detecta a doença residual mínima muito mais rápido. Então, assim, isso por si só, a gente cumpre a premissa, né, de diagnóstico, a evolução do diagnóstico, diminuindo o sofrimento, diminuindo o tempo e melhorando o prognóstico. É maravilhoso, né? São alguns avanços e acho que o caso de alergia é muito interessante porque quanta gente ficou, ou fica até hoje, quando não tem o acesso, que a gente falou na primeira pergunta, ficou ali com uma restrição enorme, né? Não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso estar perto disso. E como o diagnóstico vai avançando. E outra, uma doença potencialmente muito grave, como o mieloma, em que um diagnóstico mais precoce, ou mesmo a variação de uma potencial recidiva ou permanência da doença, consiga ser agora melhor avaliado. Eu vou voltar aqui para o Gustavo com uma outra pergunta que tem uma certa conexão com essa, porque... Vou começar talvez com surto epidemiológico. Eu me lembro até na época da Covid, eu assistindo uma aula do Celso Granato. Sim. E o Celso falando de um novo... Inesquecível esse momento. Um novo vírus que estava vindo da China, aqueles primeiros casos e aquilo. E, puxa, de repente, algo completamente inesperado para todo mundo. E mesmo o Fleury hoje com centenas de operações em milhares de cidades, com automação, com inteligência artificial, com drones... Você é pego completamente de surpresa, né? Então, a questão aqui é como é que essas inovações que a gente tem hoje começam a ajudar também o sistema de saúde como um todo a ganhar eficiência e, ao mesmo tempo, sem perder qualidade assistencial e a capacidade de cuidado, né? Porque se a gente foca só na eficiência, eu não vou ter determinados testes aqui, como você disse, puxa, talvez deve ter testes que vocês mandam uma vez por ano para o exterior, mas precisa ter um contato fora, tem toda uma logística envolvida. Então, como
fazer os dois, né? Manter a capacidade de atendimento com muita qualidade e, ao mesmo tempo, com eficiência. Perfeita pergunta. É um grande desafio para todos nós manter alta disponibilidade, né? A Patrícia estava falando aqui e eu participei de uma época de biologia molecular, de genômica, né? Muito precoce, e os métodos se desenvolveram muito. Ela trouxe algumas características de testes aqui que exigem uma precisão altíssima do início ao fim do processo. Se você quer fazer medicina de precisão, todo o processo precisa ser muito preciso, né? Com quantidades ínfimas de amostra, com quantidades ínfimas de material. Você pode fazer poucos testes ou muitos testes da mesma família. E veja, você deu o exemplo da Covid, a gente tem doenças raras, a gente tem testes que tem pouco volume, mas existem testes sazonais. Nós precisamos estar absolutamente preparados para algumas variações, para essa alta disponibilidade. E os métodos de automação, eles nos ajudam muito nisso, né? Sejam pipetadores, sejam esteiras, ou sejam algoritmos que nos ajudam com essas oscilações de rotina. Quando a gente pensa em automação, você sempre coloca um robô na cabeça. Tem um robô aqui fazendo. Não, muitas vezes a gente não vê automação, né? As esteiras são visíveis, os pipetadores, os liquid handlers, né, são visíveis, mas os algoritmos, eles estão escondidos e trabalhando por você. Para as metodologias mais simples, para um sódio, para um potássio, para um TSH, e para as metodologias mais pesadas, uma genômica, uma proteômica, em que você precisa analisar uma quantidade enorme de dados. Você imagina que no nosso caso, Gustavo, 85% dos testes processados no Fleury são liberados automaticamente. Tem um algoritmo rodando a todo momento que compara características, compara controles de qualidade, compara uma série de informações que nós temos disponíveis e decide se aquele teste vai ser liberado ou não. Eu estou falando de 40 milhões de testes por mês, praticamente. Imagina se eu tivesse que analisar um por um, né? Meio bi por ano, é isso mesmo? A gente está indo... 40 milhões foi o pico, né? Mas a gente está falando aí de uns 360. Quase lá também. Exato. Impressionante. 360 milhões de testes no ano, sendo conservador. Imagina se nós tivéssemos que avaliar um a um. É uma tarefa impossível nos dias de hoje. Você precisa de mão de obra especializada, muita. Você precisa de lugares para as pessoas sentarem, espaço físico, computadores. Então, a gente tem hoje uma série de algoritmos que estão rodando, comparando e perguntando por que não liberar aquele teste. Por que eu não posso liberar esse teste? E vai fazendo perguntas, a hora que ele acaba com as perguntas e fala, tá bom, eu libero. Ou eu não libero e vai... Se ele não liberar, um analista, ou um médico, ou algum técnico sênior vai fazer a avaliação daquele caso, vai conversar com o médico do cliente, vai trazer ali uma personalização do atendimento para que a gente tenha a maior qualidade possível daquele resultado liberado e que ele seja útil para o médico, seja útil para o paciente. Então, existe ali uma camada de conhecimento, uma camada de codificação de conhecimento, seja em processos, seja em conhecimento técnico, seja em conhecimento médico, que fica o tempo inteiro auxiliando para que esse processo todo aconteça. Desde os testes mais simples até os testes mais complexos que nós temos ali no mercado. É impressionante, né? Tem, várias inovações para a gente discutir aqui. A gente está chegando ao final da primeira metade do nosso episódio, mas nós vamos continuar essa ótima conversa em breve com a Patrícia Munerato, o Gustavo Stuani. Muito obrigado novamente por estarem aqui no ExpertCast. Falamos de medicina de precisão, do pré-analítico, do momento ali analítico e da decisão com vários algoritmos. Falamos da questão do acesso. Fiquei impressionado com alguns números aqui. Praticamente metade da população tem pouco ou nenhum acesso a exames que deveriam ser rotineiros. Outros números também
enormes, 400 milhões de testes por ano, 85% com liberação automática depois de vários cruzamentos e algoritmos. Então, muito obrigado, Gustavo e Patrícia, pela presença. A gente vai voltar em breve com vocês. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Bem, para você que está nos assistindo, não deixe de acompanhar o ExpertCast na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo. Seguir também a nossa newsletter, o link está aqui na sinopse. Você encontra também no nosso site www.expertcast.com.br. Nos dê 5 estrelas, compartilhe esse e outros episódios com seus amigos e contatos, porque é assim que a gente acaba divulgando informação de qualidade sobre inovação na saúde. E para você que gosta desse tema, acompanhe também a comunidade de inovação em saúde. Nós já somos mais de 15 mil participantes, grupos abertos, gratuitos, onde temos uma boa troca de discussão entre os participantes. Você encontra os acessos em www.inovaçãoemsaude.com. O ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.